Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai agora para percepção, né? Como eu estava falando para vocês, fazendo um pequeno resumo do que a gente viu no vídeo passado, né? A gente tem cinco sentidos, os cinco sentidos são importantíssimos para a análise sensorial, os cinco sentidos, tá? Então não esquece disso. Mas os principais aí, né? Olfato e paladar, né? O olfato, nariz, paladar, região da boca, visão, muito importante também, e tato e audição, que eu acho que foi a grande novidade do vídeo passado, certo? Então o olfato está ligado ao nariz, né? O odor é proveniente das substâncias voláteis dos alimentos, sujeitos a variáveis, como fadiga e adaptação. Então, às vezes eu tenho um alimento que a primeira hora que eu cheiro é muito gostoso, mas depois que eu vou fazendo essa percepção do aroma, aquilo vai saturando, então isso é bem comum. E eu tenho a nasofaringe, né, que é o sistema todo para sentir, e o aroma mais gosto dá a ideia de flavor, né? Só que essa ideia de flavor ela já evoluiu, né? O flavor, na verdade, tem a junção de 5 sabores hoje, né? E a sensibilidade varia de pessoa, varia de idade, varia questões de gênero, né? É, varia por questões de hábito, tá? Tabagismo, por exemplo, é um fator determinante por como aquele produto vai ser percebido, enfim. O gosto e a língua, né? Papilas gustativas, eu tenho sabores básicos, que é o doce, o salgado, o azedo, o ácido e o umami, que é a grande novidade. O que é o umami? O umami é um realçador dos outros sabores, né? É uma junção dos dois. Eu, sinceramente, eu ainda preciso de um conceito melhor de umami. Eu ainda estou definindo isso. Eu acho que ninguém tem um conceito estabelecido de umami. Mas é um sabor que realça os outros sabores, né? Então eu tenho realçadores de sabor muito usados aí na indústria. O glutamato, né? O guanilato, o inosinato, né? É, no popular, quem nunca comeu uma comida e colocou umas gotinhas de limão? Né? Então, o ácido cítrico é um realçador de sabor, né, clássico, né, comum do dia a dia. Visão e o olho. Informações sobre aspectos do alimento. Então, a gente sabe se o alimento está bem assado, mal assado, cru, torrado. E a visão induz a esperar por certos sabores. É muito comum isso aí, porque, por exemplo, outro caso da indústria. As bebidas não alcoólicas, no geral, têm uma carga de corante, uma carga de produtos para dar cor muito grande, né? E a cor dos produtos é basicamente responsabilidade desses produtos. Então, assim, se você fosse tomar um Guaraná sem corante, o Guaraná ia ser uma água com gás com açúcar, né? Só que a percepção de cor do Guaraná, ela contribui com a percepção de sabor. Quando a gente vê um Guaraná com uma cor mais escura, a gente entende que aquele Guaraná está mais forte. E não necessariamente isso é verdade. Pra vocês terem noção, o corante caramelo 4 tem uma graduação de uma potência, né, de aplicar cor no alimento da casa de 300 gramas, alguns tipos de corante caramelo, da casa de 300 gramas conseguirem dar cor de 6 a 8 mil litros de refrigerante. Né? E ainda tem tipos mais potentes. Isso é uma condição tão complicada porque qualquer variação na pesagem desse corante caramelo 4, que é um corante em pó, você pode provocar ou uma diminuição da cor final ou um aumento da cor final, da intensidade, né, da cor final. Então isso é complicado. Às vezes, o operador, por exemplo, erra para menos e o Guaraná ele sai fraco de cor. Apesar de estar com açúcar no jeito, gaseificação no jeito, todos os componentes, mas quando aquilo é olhado na garrafa,
O cliente, o leigo, obviamente, o cliente é leigo, ele vai ter a percepção do seguinte: poxa, mas esse Guaraná tá aguado. E não é, né? Foi só ali 30, 40 gramas a menos ali de corante, certo? Tato e receptores. Já falei para vocês, né, da questão da creme cracker, que tinha no vídeo passado. Mas reforçar aí, né? Boca, mãos, temperatura. Eu não tinha falado isso antes, mas a percepção de temperatura e de como a temperatura vai melhorar a percepção do alimento. Então, por isso que quando a gente vai fazer os painéis sensoriais, o alimento tem que estar na temperatura adequada de consumo. Então, se você tem um alimento que é para ingerir frio, um sorvete, uma bebida, um doce qualquer, se você der para o provador ele quente, você está sabotando a sua análise sensorial, né? E são efeitos complementares, né, informação visual, antes de você ingerir. Audição e ouvido, os sons fazem parte da satisfação de comer, os sons são esperados de acordo com o alimento. Quem não pegou uma batata Ruffles e mordeu e quer ouvir o famoso crack, crack, né? Crack, crack, crack. Ruffles, né? Batata da onda. Durante a análise sensorial, os ruídos estranhos podem atrapalhar. Tá? Então, falando um pouco aí sobre o ambiente, a gente vai falar mais para frente. Os ruídos, o ambiente deve ser sem ruído, né? Local e condições para análise sensorial. Dito isso aí, né, a gente percebe que a gente precisa ter um local tranquilo, tá? Sem interrupções, sem muito barulho, sem gente abrindo, fechando. Na hora que o provador ele adentra ali na cabine sensorial, ele não pode ser interrompido, né? Porque vai causar distrações, ele vai perder uma lembrança imediata ali de um produto que ele acabou de provar, que ele está comparando com outro, enfim, tá? Local, sem odor, sem barulho, de fácil acesso, tá? Sem odor é muito interessante, porque, seguinte, às vezes você vai fazer a limpeza do ambiente, você usa aquele desinfetante de eucalipto. Sabe, aquele que a Transbrasiliana usa nos banheiros, assim? Então, é aquele negócio forte. E não tem como provar um alimento num ambiente que tem um desinfetante forte, né? Então, isso quando o cheiro é para ser, entre aspas, bom, né? Não vou nem falar quando o cheiro é ruim. Do lado de uma fossa, do esgoto aberto, não tem como. Né? Sem barulho, né? Para não ter distrações. Fácil acesso é interessante, porque quando você quer cooptar provadores, um jeito de cooptar é deixar o acesso fácil, né? Então, por exemplo, na Federal do Maranhão, em Imperatriz, o laboratório de sensorial está num lugar estratégico. Ele está na bifurcação de dois corredores do bloco e todo mundo tem que passar na porta deles. Então, os alunos eles ficam na porta do laboratório. Quando passa um colega ou outro, ei, vem aqui, vem provar rapidinho, né? E tem produtos que são mais concorridos do que os outros, né? Então, assim, quando tem bebida alcoólica, a fila é grande, né? Mas outros dão um pouco mais de trabalho de arrumar provadores, né? Em relação às cabines, individuais, né? Ou mesas redondas, quando os provadores são altamente treinados, eles vão provar e ali vão discutir o resultado da análise sensorial. Iluminação natural, para não dar nem cores diferentes ao alimento, nem agregar características que o alimento não tem. A não ser que você esteja julgando uma característica paralela à cor, mais que a cor contribui. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo de um cookie. Um cookie com fibras não solúveis, né? As fibras que ajudam a digestão e tudo mais. Às vezes você está fazendo uma formulação diferente e o seu cookie, com o mesmo parâmetro de forneamento, ele ficou mais claro. E o cookie, por exemplo, da líder de mercado, ele está mais escuro. Se você pedir para o provador fazer o teste, ele vai ter uma intenção de colocar o da marca líder, por ser mais escuro, por estar com a cor correta, como a preferência, né, de consumo.
E, e como você ainda não corrigiu a cor do seu, mas você sabe que o seu tá bom, mas você vai corrigir, né, mais para frente, o que você faz? Você faz o teste com a cabine com a cor alterada, para que a cor não consiga ser percebida e a partir daí só aquela característica que você, aquela característica que você está julgando vai ser percebida pelo colaborador, pelo provador, tá bom? Tamanho de acordo com a necessidade, né? Então o dimensionamento do laboratório tem que estar ok, né? E recipientes brancos, limpos, inodoros. Então, assim, respeitando isso aí, até aquele pratinho de descartável ele pode ser usado, né? Frequentemente é usado, na verdade. Tá? Aí, para efeito de curiosidade, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um dispenser, tá? Alguns produtos eles não podem ser ingeridos, eles têm que ser dispensados, certo? Então, parece algo meio nojento, mas você imagina que você tem teste de bebidas alcoólicas, por exemplo. No quarto, quinto teste, o provador ele já está alterado, né? Então ele não pode fazer ingestão, certo? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, tá bom? Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre os procedimentos para o teste, tá? E não, acho que dá para fazer agora. Vai ficar um videozinho um pouco maior, mas a gente vai parar aqui no preparo da amostra e equipe, vai ficar um vídeo um pouco maior. Vamos voltar. Procedimento para o teste. Maior número possível de informações sobre o teste, então você tem que saber ali o máximo de informações sobre o seu produto, tá? Você deve definir se o produto é para ser engolido ou não, tá? Como eu estava falando para vocês, tem produtos que saturam, né? Uma bebida alcoólica, por exemplo. Horário ideal, tá? O que é o horário ideal? Ele não pode ser nem no comecinho da manhã, nem perto do almoço, nem no final da tarde. Ele tem que ser ou no meio da manhã ou no meio da tarde, certo? Porque o provador não pode nem estar acordando, nem pode estar com fome. Então ele tem que estar ali. Tomei o café da manhã, mas não estou cheio, não estou pensando no almoço. Porque se tu pega o cara 11h30 da manhã, meio-dia, o cara vai achar qualquer coisa gostosa, né? Ele está morrendo de fome, né? Então tem que pensar no horário ideal, tá bom? Água, biscoito, água e sal para o branco. Ou, às vezes, café também. Tá? O que é o branco? Você tem 5, 6 amostras que você está fazendo a comparação. Você, na hora que sentir seu paladar cansado, você faz a ingestão de um sabor totalmente diferente para que você tenha de novo um novo patamar. Tá? Rapidez no preparo das amostras e na degustação. Então, a amostra não pode ser preparada muito longe do laboratório, nem muito antes. Tá? Falando de novo do Laboratório Sensorial da Federal do Maranhão, Imperatriz, o laboratório da UFMA é um laboratório a critério, né? Assim, muito bom. Tem a bancada de cabines para provar, tem a entrada dos provadores separado da sala de preparo, totalmente separado, mas a sala de preparo comunica com os provadores. Então, na hora que os provadores entram nas cabines, os alunos, os responsáveis pelos testes, eles entram na sala de preparo e pegam o alimento que acabou de ser preparado, que está na temperatura certa e já oferece para os provadores, certo? Então, um exemplo de um laboratório bem feito é o laboratório da Federal do Maranhão. Tá? Rapidez nos preparos, teste de sabor e odor, sempre iniciar com o odor, tá? Porque o sabor já satura, né? Você já prova, você já satura. Dá para ter bastante cuidado com a quantidade de amostras, tá? Então, amostras líquidas, tá? Tem que ser pelo menos 15 ml, né? As sólidas, pelo menos 25 gramas, e as bebidas, pelo menos 50 ml. O raciocínio disso? Gente, imagina você vai provar, por exemplo, um requeijão. Aí o cara tá com um negocinho assim de requeijão, assim, num copinho.
e dá para você provar. Você tem que melar a colher e você vai... Tem N atributos do requeijão que você não vai conseguir perceber. A textura, né? Do requeijão, o quanto que ele vai se dissociar quando você faz a raspagem ali da língua com o céu da boca. Enfim, então você não consegue. Outra coisa, bebida. Bebida gaseificada, você não consegue fazer com pouco. Né? Se você fizer com pouco, você vai sentir só a saída do gás carbônico da bebida, você não vai sentir o gosto. Né? Tem que ser uma quantidade que você consiga fazer um pequeno bochecho, né? Uma prova um pouco mais demorada. Né? Senão você vai botar pouco ali e acabou. Um exemplo clássico disso aí, cerveja. Né? Se você coloca um pouquinho de cerveja só na boca, você só sente o amargo e a espuma. Então, você não consegue sentir os outros atributos. Tá? Preparação das fichas. As fichas e questionários devem ser atrativas e simples de preencher. Tá? Não adianta você fazer aquele questionário enorme, né? Um bocado de baboseira, perguntas difíceis, muitas perguntas abertas, e você está pedindo favor para que alguém faça a sua prova. Né? O cara não tem obrigação de fazer aquilo e muitas vezes ele não está motivado a fazer. Por isso que no final sempre se dá um presentinho, um brindezinho para que ele, né, faça o teste sensorial. Tá? Deve-se utilizar uma ficha para cada teste e cuidar da associação de um atributo com o outro. Tá? Como eu estava falando para vocês, por exemplo, cor e sabor. Né? A gente já discutiu isso aí. Tá bom? Preparo da amostra. Padronizar a quantidade e temperatura ideais para degustação. Então, você está comparando 3 amostras. Você tem que colocar as temperaturas iguais. Uma eu dou frio, outra eu dou quente. Não vai dar certo. Né? Uniformidade das amostras. O aspecto dela tem que ser uniforme. Você não pode dar diferença de visual logo de cara. Imagina um biscoito. Um eu dou inteiro, o outro eu dou quebrado. Você já vai dar conceitos. O provador vai conceber conceitos antes da prova, certo? Então você já está sugestionando o seu provador a gostar de um ou não gostar de outro. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Codificação das amostras, é muito importante isso aí, porque a amostra não pode ser, por exemplo, você tem 3. Amostra 1, amostra 2 e amostra 3. Não dá, né? Instintivamente, a gente tem a ideia, ou a intenção de classificar. 1 primeiro, 2 depois, 3 por último. Então, é sugerido 3 dígitos ao acaso. Tá? 3B8, C47, por exemplo. Tá? Tem que ser um negócio bem aleatório. Assim, tá? E número de amostras. Né? Não adianta você pegar, por exemplo, estou fazendo um produto novo, quero ver a formulação dele. Então eu tenho 10% de açúcar, 10,1% de açúcar, 10,2% eu vou crescendo ao passo de 0,1% até 15%. Então eu vou ter 50 amostras para o cara testar. Não vai dar certo, o cara não vai conseguir perceber. Por exemplo, aí, sorvete. Sorvete é um produto gelado, é um produto que cansa o paladar. Né? Então, 6 amostras de sorvete, eu já acho muito. Né? Mas não pode ser mais do que isso. A intensidade e a complexidade da propriedade julgada, como eu estava falando para vocês. Se o meu provador é leigo, não adianta eu pedir para ele perceber milésimos de formulação e dar para ele 20 provas diferentes. Tá? Experiência do provador, né? Eu estava falando para vocês, você tem que colocar isso aí. Tudo, na verdade, está vinculado à experiência do provador, ao tipo de teste e à quantidade disponível do produto e o tempo. Tá bom? Imagina um painel sensorial com 10 potinhos de sorvete. Né? Você provar o primeiro, quando você for provar o último já está mais quente. Então já vai dar diferença. Tá? A equipe. O painel sensorial ele pode ser usado para avaliar a preferência do consumidor, a determinação do grau ou nível de qualidade, a detecção de uma diferença
ou análise descritiva de um produto, gostei, não gostei, está salgado, está insosso, e deve-se determinar quantos analistas são necessários, selecioná-los e treiná-los. Deve possuir boa saúde, né? E conceituando aí tipo de analista. O expert, o treinado, o semi-treinado e o consumidor. Tá? O expert é o sommelier de vinho. Tá? O treinado, ele faz análises periódicas. Tá? O semi-treinado, eles participam de provas menos complexas, tem aí de 10 a 20 provadores. Tá? E o consumidor pega na rua e bota para fazer. Tá? O expert é um sommelier de vinho, é o cara que prova vinho o dia inteiro, todo dia, tem 30 anos, então ele consegue perceber tudo. Tá? O treinado, ele pode ser, por exemplo, um funcionário da fábrica, certo? É o funcionário do laboratório da fábrica, já explicando. Tá? Então ele consegue, daquele produto ali, perceber algumas características, com um certo treinamento ele já pega o produto da linha de fabricação, leva para o laboratório, prova e já sabe, ó, tem que regular o equipamento tal, ou tá faltando aquele ponto de controle ali, tá passando alguma coisa indesejada. Tá? Semi-treinado pode ser, por exemplo, os colaboradores da fábrica, que já estão acostumados com aquele produto, que já fazem ali, por exemplo, uma vez por mês, né? E eles conseguem ver algumas características menos complexas, mas com melhor habilidade do que, por exemplo, o consumidor, que é o aleatório, você não pode perguntar muita coisa. Tá bom? Então, basicamente esses quatro aí. Pessoal, aí no próximo vídeo a gente já vai encerrar, acredito eu, e a gente vai falar aqui sobre os tipos de teste, tá bom? Esse próximo vídeo vai ser um vídeo um pouco mais detalhado, mas é interessante a gente trabalhar separado, certo? Então, vou dar uma pausazinha aqui e valeu, galera, até mais.